Se eu te dissesse que um único ato pode assombrar 3 gerações, você acreditaria? Comenta Livramento antes de ouvir o resto. A maldição das 3 almas. Dizem que certas noites carregam a memória do que foi prometido e nunca pago. E que há lugares onde o silêncio não é ausência, mas um tipo de guarda, vigia que espera, conta e cobra. Era nessa crença antiga, meio superstição, meio segredo de família, que a velha fazenda dos Nogueira tinha sido construída, num vale esquecido entre serras, onde o vento vinha pesado e os trigais se estendiam como mãos esperando. As histórias que circulavam pela cidade vizinha eram do tipo que as pessoas cochicham ao passar por uma encruzilhada, que a riqueza rápida sempre vira dívida, que quem procura atalhos ao destino faz pacto com sombras cujo preço é sempre mais alto do que se imagina, que a terra guarda nomes e de vez em quando devolve o que lhe foi tirado. Foi ali, naquela casa de alpendre largo e portas rangentes, que a fome por prosperidade encontrou um endereço. E foi ali, também, que 3 vozes se firmaram como um aviso sombrio que atravessaria tempos. Arnaldo Nogueira era um homem de mãos calejadas e olhos que já não sorriam sem motivo. Sua voz carregava o peso de quem sempre acreditou em trabalho e disciplina, mas guarda também o segredo de uma noite em que a ruína bateu à porta e a promessa fácil surgiu como luz em tempestade. Ele contou, uma vez para o padre em que confiou tarde demais, que numa noite em que a colheita prometida parecia minguar e as contas vencerem em cascata, uma figura apareceu no terço mais escuro do celeiro. Nem homem, nem animal, era mais um rumor que ganhou contorno, uma presença que oferecia abundância em troca de um juramento. Uma moeda, uma palavra, um nome. Arnaldo dizia, lembrando-se, e os olhos ficavam vazios. O pouco que se ouviu, com certeza foi isso. A fazenda prosperaria, as colheitas seriam fartas, o gado em peso e o povo nutrido, desde que alguém pagasse quando chegasse a hora. O que parecia um milagre, portanto, fora um pacto, não escrito, não batido em ferro, mas selado com aço no coração de quem precisava. Com o tempo, a abundância veio, frutos dobraram, os tijolos se alinharam e o celeiro encheu de baldes e promessas. E a cada colheita, alguém desaparecia. No princípio, animais. Depois, um boi de leito que sumiu sem explicação. Depois, um trabalhador que não se encontrou mais. Nunca houve provas ou rastros limpos, apenas rumores e um medo que crescia como erva daninha. A primeira noite em que a família sentiu que algo se movia para além do normal foi a noite em que Tiago, o caçula que já não era tão jovem, encontrou no porão um círculo riscado sobre o cimento. E no centro, uma caixa de madeira enterrada com símbolos que não eram de homem algum. Tiago era um homem curioso, de caráter fácil. Abriu a caixa com as mãos tremendo e achou um amuleto corroído e um bilhete. Um sangue por cada colheita. Ele correu escada acima, chamou o pai e o pai queimou o papel numa fogueira de vergonha e medo. Havia algo de irrevogável naquele aviso, que a fartura tinha um preço que, uma vez anunciado, não se podia simplesmente descolar do destino. Na manhã seguinte, o gado amanheceu morto, as galinhas caídas, as plantas prateadas por uma geada inexplicável. O homem que tinha jurado jamais brincar com forças que não compreendia, Arnaldo, começou a olhar para os filhos com olhos novos, não apenas de pais, mas de cobradores. Quando a sombra entrou de fato na casa, ninguém viu o contorno bem traçado. Era uma sensação, uma mudança no ar, um frio que piscava nas lâmpadas. O primeiro a percebê-la foi Tiago, que uma noite descreveu ter visto, no reflexo do espelho antigo do corredor, o rosto de alguém que não era da família. Olhos como fossas e um sorriso sem alegria. Ele acordou com marcas na pele que lembravam dedos, que doíam como se tivesse sido agarrado. A mãe, Célia, começou a ouvir palavras num idioma que a pele não reconhecia, sussurros que vinham do fundo das paredes.
Nas roupas, manchas que apareciam e desapareciam, como se alguém necrotizasse um tecido com lembranças. O tempo da escola da cidade, dos casamentos e das pequenas festas acabou por ficar enfeitado de olhares baixos e calados. Vizinhos evitavam entrar no caminho que levava à porteira. As janelas ficavam fissuradas no vidro, marcas como impressões de mãos molhadas. Os relógios, quando os havia, pausavam às 3h15 da madrugada, sempre no mesmo minuto, como um ponteiro marcado na alma da fazenda. A família tentou pactuar com a razão e com o padre. Chamaram representantes da igreja, fizeram promessas públicas de emenda e castigo, porém as vozes que agora rondavam não falavam de pecado ou confessionário, falavam de palavra dada e não cumprida. O padre que subiu as escadas daquelas casas com a Bíblia deu descrições que pareciam tiradas de velhas histórias. Velas que tremiam com o vento, que não existia uma presença que esvaziava a luz e fazia as velas fosquearem com um cheiro de enxofre que o cachorro negava sentir. Durante esse tempo, Arnaldo confessou em colapsos de culpa que nos anos em que o fim parecia próximo, ele havia aceitado a proposta de um estranho que apareceu numa noite. Uma sombra com voz de couro e olhos de cinza que prometeu a fartura mediante um compromisso: sacrificar no fim das colheitas o que fosse mais estimado da família. Eu achei que seriam apenas animais, Arnaldo dizia, e a voz falhava ao lembrar. Mas depois vieram outros pedidos, outros termos, e a cada recusa, outra tragédia. O padre rezou, tentou, chamou mais padres, fez água benta que parecia evaporar no ar, e no fim tudo o que restou foi uma caixa velha no porão com a palavra escrita: dívida não paga, alma cobrada. Quando a sombra se mostrou, não foi com um grito nem com trovões. Apareceu lenta, como uma marcha de formigas, devorando tudo até deixar o perfume apenas de míngua. A sombra tomou forma de homem e, por um estranho truque de reflexo, também do rosto de Tiago. Arnaldo implorou, suplicou, ofereceu sua própria vida em troca do filho. A sombra, que tinha as vísceras frias da colheita, falou que o ciclo reinicia, que a safra precisava ser alimentada para que a fome tivesse paz. O chão se abriu numa fenda que cheirava a ferro e lenha queimada. A casa crepitou e do porão subiu um vento que parecia suspirar nomes. O padre correu afora com seus olhos brancos e o vizinho que ali parou no portão jurou ter ouvido uma criança rir. Uma risada que era como o farfalhar de uma foice. Quando a fumaça baixou, a casa estava em ruínas. Só restara a caixa, intacta, selada, com uma nova inscrição. Nova safra, novo nome. A tragédia queimada transformou a fazenda em uma lenda. A família Nogueira foi reduzida à lembrança. E o terreno, apesar dos rumores, continuou fértil demais para ser coincidência. Décadas depois, quando uma família diferente comprou o que restara, ninguém, em sã consciência, prestou atenção aos sinais ou decidiu ignorá-los por impaciência, por necessidade ou por ousadia. A nova família viu na terra promessa e capital, e logo correu o boato. A menina da nova casa começou a desenhar constantemente círculos e figuras que lembravam a caixa e o símbolo que antes fora gravado no porão. É só criança, disseram. Os trigais eram promissores. As primeiras chuvas chegaram e a colheita prometida ao nascer já fazia os mercados locais cochicharem. Na semana em que as frutas ficaram mais doces e as cabeças de milho pareceram crescer como mãos agradecidas, a menina desapareceu numa noite sem lua. Nos desenhos dela, apenas um bilhete rabiscado. Um sangue por cada colheita. A nova família deixou tudo para trás. A fazenda retornou ao esquecimento por um tempo, mas as estradas rurais continuaram a contar que, nas noites de lua nova, há um brilho de lâmpadas e uma figura que caminha entre os milharais com um véu de sombra. Os que investigam fenômenos estranhos descrevem a maldição como algo diferente.
Não é um fantasma que se agita e chama nomes, mas uma economia do medo que se regenera, um contrato que busca manutenção. Onde houver prosperidade sem trabalho proporcional, dizem, pode haver uma dívida oculta. Onde haver uma prosperidade que surge sem concórdia com as estações naturais, há frequentemente um atalho que acorda órbitas de dívida. Testemunhas que ousam se aproximar afirmam que o ar muda. O vento fica roubado de som, as lâmpadas tremem apenas ao longe e as sombras parecem respirar. Alguns pastores da região contam que o mal que ronda essas terras é programado, como uma máquina que pede tributo, e que a trilha de sacrifício deixa marcas na terra. Sulcos que não são nem de animais nem de máquinas, mas de algo que arrastou o desejo do humano como quem ceifa trigo. Mas havia um outro componente, mais traiçoeiro ainda: a memória comunitária. As pessoas que nasciam perto da estrada do vale raramente saíam, e as histórias eram passadas como instruções de sobrevivência. Mães cantavam canções que não falavam do vento, mas do preço de atender a voz que surge ao entardecer. Alguns, no entanto, eram curiosos jovens urbanos que não acreditavam em fábulas do interior. Um grupo de documentaristas decidiu filmar a fazenda num dia de outono. Traziam câmeras, sensores e um ceticismo polido. Eles montaram um acampamento a certa distância e um microfone de chão deixaram gravando a madrugada inteira. Ao entardecer, captaram na filmagem um som que mais pareceu uma respiração debaixo da terra, um chiado que crescia e tomava a paisagem. E nas imagens noturnas, uma figura se movendo lentamente entre as fileiras de milho, uma sombra que se alinhava com as plantas, com as sombras, e por um segundo parecia ter o formato de 3 crianças caminhando de mãos dadas. O vídeo viralizou nas redes locais com legendas gritando sobre a maldição. Quem assistiu sentiu e comentava em massa que o ar no vídeo parecia reter o ruído, que havia um ruído baixo, quase hipnótico, como se as palavras repetissem um juramento. O que poderia deter o ciclo? Alguns sugeriram rituais de purificação, outros propuseram queimar o solo e plantar de novo. Quase todos, no fundo, pensavam em saída, abandonar o lugar antes que a fome por pagamento cobresse. Um ancião do primeiro vilarejo ao lado afirmou algo que parecia simples e aterrador. Quem fez o pacto pensou que poderia controlar o limite da fome. Não controlou. A fome aprendeu a mendigar e agora vem pedir o que é mais caro. 2 investigadores, um estudioso do folclore e uma antropóloga, alinharam esforços e fizeram um inventário. Os desaparecimentos tinham padrão, as datas coincidentes com a lua e com os estágios das colheitas. Os sonhos que as pessoas relatavam mencionavam figuras na beira do campo de trigo. A hipótese que pareceu mais sólida era a de um pacto firmado por quem não devia e alimentado por quem aceita o atalho. Um mecanismo que havia encontrado, no medo da população, a sua energia. Então, houve o plano de mexer com a caixa. Um grupo de moradores que já haviam perdido parentes e um pequeno coletivo de jovens acostumados a caminhar em trilhas noturnas resolveram entrar de novo. Não para mexer com a maldição, mas para enterrar a caixa em outro lugar e tentar quebrar o elo, ou ao menos desfazer o símbolo. Entraram sem permissão, com lanternas e coragem sufocada. E ao chegar ao porão, acharam o buraco. Acharam a caixa. Ao abri-la, não acharam apenas o amuleto e o bilhete, acharam também um espelho pequeno, coberto por poeira. Quando o limparam, viram nele reflexos que não eram exatamente seus. As imagens vinham com faces que pareciam menores rostos, sem idade, como se houvesse eco de 3 presenças que fitavam de dentro do vidro. A caixa se fechou sozinha, e uma voz, que poderia muito bem ser vento, sussurrou: "O preço muda de mãos." Na volta, algumas pessoas sentiam frio de dentro para fora. Outras foram acometidas de pesadelos que mostravam uma colheita que se movia sozinha, ceifando as sombras. No fim,
Nada se resolveu com arder de fogo ou com escavações. A natureza da maldição era mais astuta. Ela punha as pessoas a aceitar um novo pacto. A caixa reapareceu, num caminho qualquer longe dos olhos, como se tivesse sido realocada por mãos que não pertencem mais ao mundo. A prosperidade, é claro, sempre encontra um novo rosto para seduzir. E assim, a fazenda, que foi terra de Nogueira, virou lenda que puxa curiosos, documentaristas e desafortunados. As cercas às vezes tremem com o vento que chega tarde e as marcas no rádio de quem passa contam histórias. Um chiado que, se você ouvir com atenção, repetirá um mantra que não é de bênção. Se traduzir, talvez diga algo como pé, sangue, safra. Os habitantes dos vilarejos que contornam o vale aprenderam uma lição que mistura superstição e segurança. Quando há colheitas fáceis demais, olhar com desconfiança não é covardia, é autocuidado. Quando alguém oferece um atalho com palavras doces, é sensato considerar o preço. A última recomendação do padre local, num sermão depois que a fumaça havia baixado anos atrás, sempre soava igual. Não peçam ao além o que se deve colher com as mãos. Ele dizia isso e perguntava, baixinho para os fiéis que vinham ouvi-lo: e se o perdão nem sempre apaga o débito? E se algumas coisas pedem mais do que podemos oferecer? E a pergunta ficava lá, no ar, como uma semente que não brota, apenas espera o tempo errado para germinar. Se você se aproximar das trilhas da velha fazenda numa noite sem lua, leve uma lamparina e um pensamento. Não leve vaidade de quem quer domínios fáceis. E se ouvir ao longe um canto em que se repetem 3 vozes distintas, não se incline para ouvir, não se aproxime e, por favor, não diga seu nome em voz alta. Porque há promessas que perseguem e há dívidas que, uma vez descritas, se tornam domínio das sombras que caminham pelas colheitas como quem trabalha e lembra sempre lembrando que a fartura tem preço e o preço tem jeitos de voltar para receber o que lhe pertence. No fim, a história da maldição das 3 almas não busca convencer com provas. Ela segue a trilha dos medos antigos que as pessoas transmitem para não repetir erros e é, ao mesmo tempo, um aviso. Quando alguém te oferecer o mundo com um gesto fácil, olhe para as mãos que oferecem. Se as mãos estiverem limpas demais, talvez seja porque há sangue por debaixo da pele que você não vê.